Agora é lei a igualdade salarial entre homens e mulheres no exercício da mesma função. O texto prevê a obrigação de que as empresas sejam mais transparentes sobre o quanto pagam a seus funcionários e a aplicação de multa para aqueles que descumprirem as regras. A senadora Tereza Leitão e relatora do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal contou como foi o trabalho realizado pela bancada do PT no Congresso Nacional para a aprovação deste projeto. Ela não apenas repete a obrigatoriedade da igualdade entre homens e mulheres, como ela também cita mecanismos para que isso ocorra, como a publicação de relatórios semestrais, como a necessidade de planos de ação naquelas empresas onde a igualdade não existe, tem que começar a se preocupar e a focar para que ela exista. E a questão da fiscalização e das multas. Então, acho que isso vai ajudar, sim, a que a gente alcance esse direito que as mulheres têm. É muito gritante no mundo do trabalho essa diferença salarial. Chega, em alguns casos, a 70%. Né? As mulheres ganham 70% a menos do que os homens para o exercício de mesmas funções. Tereza Leitão contou ainda os canais abertos para denúncia em caso de descumprimento das empresas e a participação da sociedade para o cumprimento da lei. Além disso, é destaque na legislação a capacitação de gestores, lideranças, empregados e empregadas e respeito à temática da equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Caso seja identificada a desigualdade salarial e remuneratória, as empresas deverão apresentar e implementar um plano de ação. Tudo isso vai ser coordenado e monitorado tanto pelo Ministério da Mulher como pelo Ministério do Trabalho, e o engajamento dos sindicatos, das centrais sindicais, das organizações de mulheres, estavam presentes, inclusive, na sanção, essas representações. Isso é muito importante, porque a lei cita as medidas. Esse canal específico de denúncia, é outra coisa importante, a gente vai estimular, as campanhas também publicitárias vão estimular, E dentro desse âmbito mais amplo, da igualdade salarial, há também uma preocupação com a promoção e implementação de programas de diversidade, de inclusão no ambiente do trabalho. Durante a sanção do projeto de salário igual para homens e mulheres que desempenham a mesma função, o presidente Lula rebateu críticas a respeito da possibilidade de a lei não pegar e enfatizou que, em caso de descumprimento, a empresa terá de enfrentar a lei. Então eu quero apenas fazer um reparo na frase do ex-governador e do saudoso senador Franco Montoro. Na verdade, tem governo que faz cumprir a lei e tem governo que não faz cumprir a lei. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho, e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei. Outro assunto em destaque na entrevista com a senadora Tereza Leitão no jornal PT Brasil foi a aprovação do projeto de escola de tempo integral pela Câmara dos Deputados, com voto favorável da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O texto segue para análise do Senado Federal. É um tema de muita relevância e muito desafiador. Em termos de recursos, o orçamento inicial é de 4 bilhões de reais, para que estados e municípios, que são os implementadores da educação básica, possam ampliar as matrículas em tempo integral. Tereza Leitão ressaltou os desafios deste projeto ao falar sobre as escolas em tempo integral de Pernambuco. Então, eu diria que a escola de tempo integral ideal é a escola que trabalhe a educação integral, a formação integral, que aproveite essa ampliação do tempo para ampliar os horizontes de formação, de capacitação, tanto dos estudantes
quanto dos professores. Mas é uma notícia muito bem-vinda, né, porque agora ela se torna uma política coordenada pelo MEC. A gente passou por 5 ministros da educação no governo Bolsonaro, foi uma área muito prejudicada, sem nenhuma coordenação federativa, e os estados foram fazendo aquilo que eles tinham condições de fazer, ou que achavam que deviam fazer. Hoje o programa ganha força de lei e, portanto, vai definir essa relação federativa entre estados, municípios e União. De Brasília, Thaisa Vitória.